Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, agora iniciaremos a nossa próxima aula, né? Vocês já aprenderam então a solucionar e entender qual que é o tipo de tema, desenvolver a sua tese, seus argumentos e então, com isso, aprenderam também como criar a introdução de vocês segundo o método do Arsenal, não é mesmo? Então, sendo assim, já podemos partir para o nosso próximo assunto, os tópicos frasais, que são os elementos que iniciam os desenvolvimentos. Bom, mas antes de iniciar a nossa aula, vamos relembrar alguns pontos muito importantes, que é o arsenal de escrita. Como eu já disse, o arsenal de escrita vai ser aquilo que vai nos dar base e a gente vai usar ele em todas as redações, ok? Ele é muito importante, ele ajuda muito. Bom, mas antes de começar a nossa introdução, a gente já deve ter a nossa tese, né? E a tese é o quê? É a nossa opinião em terceira pessoa acerca do tema. Isso é muito importante, porque é isso que nós iremos defender. Mas para defender, nós iremos precisar dos nossos argumentos. Lembram? O argumento 1 e o argumento 2. Esses argumentos são a resposta para a minha tese. Então, a minha tese é a minha opinião e eu vou perguntar para a minha tese, mas por que eu acho isso? As respostas são os meus argumentos, ok? Argumento 1 e argumento 2. E também temos a técnica de apresentação, que na aula anterior eu apresentei alguns modelos, né, de como você pode estar apresentando o tema, sem que ele fique parecendo com atualmente, né, aquilo que eu falei, sobre ser redundante. Então, esses três pontos, esses três elementos, são essenciais para a minha introdução e também para todo o decorrer do texto, né, para a gente poder ser coerente e conseguir alcançar os nossos objetivos aqui no texto, ok? E aí nós temos o método, né? A técnica de apresentação, como eu falei já, aquilo que nós iremos mostrar acerca do tema. E aí temos vários modos de fazer isso, né? Resgate histórico, que nós chamamos de rancorosa, fofoca, sensacionalista, quer que eu desenhe, você fumou, enfim. Temos aí as maneiras que vocês podem escolher de apresentar o tema, ok? Treinem isso bastante. Como eu falei, vocês provavelmente vão encontrar um ou dois que vocês vão conseguir desenvolver melhor, né? Que vocês vão ter mais afinidade, isso é normal. Eu falei também, por exemplo, eu gosto muito de usar ou resgate histórico ou contradição. Para mim é melhor. Já tem pessoas que gostam de outros, né? Então vocês treinem bastante para achar a técnica que melhor se encaixa com você. Bom, depois da técnica, a nossa tese. Não se esqueçam da tese, gente. A tese é o ponto principal, né? Porque é a sua opinião, aquilo que você vai defender. Não se esqueçam disso, ok? Em seguida, argumento 1 e argumento 2, que como eu já falei, também na última aula falamos, é aquilo que vai embasar a nossa tese. É a resposta do porquê que eu tenho aquela opinião, não é mesmo? E por fim, a proposta, que tem que ser sucinta, né? Pequena, porque nós iremos desenvolver só no último parágrafo, ok? Então aqui temos o nosso método. Bom, aqui eu vou deixar para vocês construírem a introdução sobre esse tema, já que nós já sabemos fazer uma introdução. O tema é o exercício de classe na construção do conhecimento. Nossa, Raquel, como assim? Não entendi nada. Pensa um pouquinho, faz aí a pergunta e eu gostaria que vocês pensassem um pouco e pausassem a aula antes de seguir para os próximos slides, ok? E temos aí a Nazaré pensando em como escrever a introdução para esse tema, que quando nós olhamos, a gente não entende nada. Que exercício de classe é esse? Aí a gente fica que nem a Nazaré aí, né? Mas pensem, reflitam e depois vocês partem para os próximos slides da aula, ok? Bom, como eu falei, para quem pausou a aula e fez a introdução, vai poder agora dar uma olhadinha na sua introdução com base na introdução que nós fizemos, né? Então vocês olhem aí, isso é bom que vocês podem corrigir. Caso você tenha passado a aula, volte, pause, escreva a sua introdução e aí a gente continua, ok? Mas vamos aqui para o nosso exemplo. Como eu falei, o tema é o exercício de classe na construção do conhecimento. Raquel, como assim?
Exercício de classe que nós falamos é a lição de casa, a lição na aula, enfim. Conhecimento, bom, conhecimento escolar, estudantil, certo? Então a gente tem que se perguntar, como que o exercício de classe vai ajudar os alunos na construção do conhecimento? Essa é a pergunta que a gente tem que responder, ok? Bom, olha aqui a nossa tese. A prática de um conteúdo é fundamental para a garantia do aprendizado. É claro, né? Bom, quando nós temos um conteúdo, por exemplo, história, o professor Calado passou um conteúdo de história sobre, vamos pensar, Egito Antigo. Você só vai aprender sobre o Egito Antigo se você praticar o conteúdo, não é mesmo? Então, essa é a nossa tese. A prática de um conteúdo é fundamental para a garantia do aprendizado. Aí eu vou me perguntar, mas Raquel, por que a prática de um conteúdo é fundamental para a garantia do aprendizado? A resposta são os meus argumentos, lembram? Olha só. Argumento 1. Pois a repetição é uma das maneiras de assimilar conhecimento. Não é mesmo? Por exemplo, quando a gente está fazendo língua portuguesa e nós temos ali o verbo e a gente tem que praticar como conjugar verbo. Não é a repetição que vai nos ensinar? Então esse é um argumento que a prática de um conteúdo é fundamental para a garantia do aprendizado. E a minha resposta para isso, como argumento, é que a repetição é uma das maneiras de assimilar o conhecimento. E o argumento 2 permite que o aluno identifique pontos de fraqueza. E isso encaixa, por exemplo, com matemática. A gente pode assistir inúmeras aulas de matemática, mas nós só aprenderemos se a gente praticar. E aí, praticando, iremos identificar quais os nossos pontos de fraqueza e eles são os que a gente tem que melhor treinar, não é mesmo? Então é isso. Bom, e a técnica de apresentação que eu escolhi usar foi a da fofoca. E lembrem que a fofoca a gente tem que dar uma informação, não é? A gente não conta da vida de alguém sem dar uma informação. No caso, eu vou falar sobre o tema e dar uma informação, que aí vai dar a fofoca. Olha só como é que ficou a minha técnica. O Cursinho Popular Paulo Freire tem incentivado seus alunos a praticarem as atividades de classe. Qual que foi a minha informação? Que existe um cursinho chamado Cursinho Popular Paulo Freire, que eles incentivam os alunos a praticar as atividades de classe. Pronto, dei minha fofoca. Lembrem que eu falei que o arsenal de escrita, ele precisa ser feito separadamente? Como está aqui em cima, ó, a prática de um conteúdo é fundamental para a garantia do aprendizado. Esse em verde é a minha tese. Em azul, o argumento 1, em roxinho, o argumento 2 e em vermelho, a minha técnica, que no caso vocês escrevam também, ok? A gente tem que destrinchar assim, escrever em frases, porque fica muito mais fácil a gente pensar. Caso você que fez atividades passadas e fez direto, quando você fizer separadinho assim em frases, você vai perceber que é muito mais fácil. E depois você só junta. Vejam só. Em vermelho é a técnica de apresentação, que eu usei fofoca, ou como se chama popularmente, dissertativa. O Cursinho Popular Paulo Freire tem incentivado seus alunos a praticarem as atividades de classe. Isto é benéfico para o aluno, visto que a prática de um conteúdo é fundamental para a garantia do aprendizado. Isso aqui está em verde, é a nossa tese. Falei que é benéfico, porque é benéfico, né, no meu ponto de vista, porque a prática de um conteúdo é fundamental para a garantia do aprendizado. Visto que esses em rosinha, gente, eles são conectivos. Na hora que eu corrigi a atividade de vocês, a nossa equipe percebeu que vocês pecam muito nos conectivos. Vocês precisam aprender a usar os conectivos. No final da aula, eu vou explicar mais um pouquinho sobre isso, ok? Mas vamos lá. Visto que a repetição é uma das maneiras de simular conhecimento, que é o meu argumento 1. Além de, ou seja, conectivo de adição permite que o aluno identifique pontos de fraqueza, que é meu argumento 2, que está em roxinho. Aqui, nós optamos por não colocar proposta. E às vezes, gente, vocês podem fazer isso sim, tá? Deixar a introdução sem proposta. Mas, com a proposta, fica mais completo, né? Então, vocês também podem pensar aí, nesse caso, uma proposta. Gente, agora a gente vai finalmente entrar no nosso conteúdo novo. Lembra que o argumento 1 e o argumento 2, eles são as respostas para a minha tese? Então, no texto dissertativo argumentativo, nós temos qual que é a estrutura?
É introdução, né? Desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e propósito de intervenção, não é? Para uma redação ser bem coesa, e prestem muita atenção nisso, o argumento 1, que você escreveu nessa introdução, você tem que falar sobre ele no desenvolvimento 1. E o argumento 2, que você também colocou na sua introdução, você vai falar sobre ele no seu desenvolvimento 2, ok? Não esqueçam disso, porque isso é muito importante. Relembrando, você tem sua introdução, né? E você colocou o seu argumento 1 e o argumento 2. O que você falou no argumento 1, você irá dialogar, embasar, comentar, enfim, no seu desenvolvimento 1. Assim como o argumento 2, no desenvolvimento 2. E como é que a gente vai começar a fazer isso? Com uma coisa chamada tópico frasal, ok? O tópico frasal, ele surge a partir do argumento, certo? Não se esqueçam disso, tenham isso em mente. O tópico frasal, ele é o que inicia, prestem atenção, ele é o que inicia o nosso desenvolvimento. O argumento 1 com o desenvolvimento 1 e o argumento 2 com o desenvolvimento 2. Do argumento, a gente consegue fazer o tópico frasal. Segura essa informação, ok? Bom, mas Raquel, como que a gente faz esse tal de tópico frasal? Gente, é muito simples. O tópico frasal nada mais é que o seu argumento 1, só que em outras palavras. Raquel, não entendi. Veja só aqui comigo. Vamos começar pelo argumento 1. Ó, argumento 1. A repetição é uma das maneiras de assimilar conhecimento. Não era esse o nosso argumento 1? Agora, olha só como é que fica o tópico frasal. Já faz parte do senso comum que a repetição leva ao aprimoramento da aprendizagem. Gente, eu não estou falando a mesma coisa, só que em outras palavras e um pouco mais explicado. É isso que vocês vão fazer. Olha aqui embaixo, tópico frasal. É a mesma coisa dita no argumento, só que de outra forma. É como se fosse assim, ó. Eu estou conversando com uma pessoa e eu disse para ela sobre algum assunto. E ela falou, Raquel, eu não entendi ainda. Então eu vou tentar explicar para ela com outras palavras. É a mesma coisa. Como, por exemplo, você numa aula de biologia, o seu professor está explicando, sei lá, sobre proteínas. E você falou assim para ele, professor, não entendi muito bem. Ele não vai encontrar uma outra maneira de explicar para você, de modo que você assimile o conteúdo? Em tese, né, ele deveria fazer isso. É basicamente isso que você vai fazer com o tópico frasal. Você vai pegar o seu argumento, vai transformar em outras palavras de um modo mais explicado, mais rebuscado, e vai transformar no tópico frasal. Então vamos lembrar, segura essa informação. Tópico frasal é a mesma coisa dita no argumento, só que de outra forma, certo? É a mesma coisa, só que com palavras diferentes para você conseguir iniciar, por fim, o seu desenvolvimento, certo? Ele é a primeira coisa que você tem que fazer para realizar o seu desenvolvimento. Raquel, eu não entendi ainda. Tá confuso? Eu tô com dificuldade, estou achando difícil. Olha a nossa querida amiga Gretchen aí, toda destemida para vocês entenderem. Então vamos começar com exemplos? Olha lá. Bom, aqui no cursinho a gente sempre vai trazer uns exemplos de tese e argumentos um pouco mais do nosso dia a dia, porque fica mais fácil, ok? Então, ó, de um lado aqui nós temos a tese e embaixo o argumento 1 e 2, e aí nós temos a setinha, né, tópico frasal, e aí os tópicos frasais já feitos. Vamos lá. A tese que a gente vai trabalhar aqui é o seguinte: deixar para estudar de última hora não é uma boa ideia. Além de ser uma tese, isso já serve aí de dica e um pouquinho de esporro para vocês. Não deixem para estudar os conteúdos de última hora. Não é uma boa ideia. Aí você pode perguntar, Raquel, mas por que estudar os conteúdos de última hora não é uma boa ideia? Olha meus argumentos. Argumento 1. O aluno terá pouco tempo para aprender. O argumento 2. O conhecimento não será solidificado na mente. O que acontece realmente, né, gente? A gente sabe que deixar para estudar de última hora, a gente tem pouco tempo para aprender, o conhecimento não fica muito na cabeça, não é mesmo? Agora vamos aqui transformá-los em tópicos frasais. E vocês verão que o tópico frasal é a mesma coisa que eu estou dizendo no argumento 1, só que mais explicado. Como se uma pessoa não tivesse compreendido o que eu falei e ela vai tentar explicar de outra maneira. Tópico frasal é isso, como eu já havia dito. Vamos lá. Argumento 1. O aluno terá pouco tempo para aprender.
Como é que fica, Raquel, o tópico frasal desse argumento? Olha lá. É notório que apenas 24 horas é insuficiente para se estudar todo o conteúdo de uma prova. Não é a mesma coisa, só que em palavras diferentes, mais explicado? Então, é isso. Argumento 2. O conhecimento não será solidificado na mente. Olha o tópico frasal. A memória de longo prazo, aquela onde o conhecimento é guardado, necessita de tempo e repetição para ser ativada. Então aqui eu já trouxe uma coisa mais científica, né, neurológica, enfim, da ciência. Não ficou mais explicado? Como assim? É a mesma coisa. A pessoa olha para mim e fala: Raquel, como assim o conhecimento não será solidificado na mente? Aí eu falo: querido, existe uma coisa chamada memória de longo prazo. E lá é onde o conhecimento fica guardado. E para o conhecimento ser guardado, nós necessitamos de tempo e repetição para ela ser ativada e eu conseguir aprender. Pronto, é isso. Entenderam? Tópico frasal é o meu argumento escrito em outras palavras. E eles serão usados no desenvolvimento 1 com o argumento 2 e no desenvolvimento 2 com o argumento 2. Aliás, desenvolvimento 1, argumento 1, desenvolvimento 2, argumento 2, ok? Gravem isso. Conseguiram entender? Olha, Gretchen, ficou tudo mais claro agora, né, gente? O que vocês precisam fazer agora? Treinar, né? Como eu falei, redação só aprende quem pratica. Assistir aula pode ajudar, mas nos tornar craques não torna. Então treinem, galera. Agora vocês já sabem fazer introdução e tópico frasal. Então treinem isso para assimilar o conhecimento. Mas não paramos aqui com os exemplos. Temos mais exemplos para a gente fixar a nossa matéria. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a Amazônia. Olha só minha tese. Vender áreas da Amazônia traz prejuízos para a soberania nacional. Argumento 1. São áreas de extrema riqueza e biodiversidade que garante o futuro técnico e ambiental do país. Argumento 2. O dinheiro conseguido da extração dessas áreas não trará desenvolvimento para a nação. Esses são meus argumentos, segundo a minha tese. Me perguntando, né, o porquê que eu acho que vender áreas da Amazônia traz prejuízos para a soberania nacional. Bom, meus tópicos frasais, vejam só. Do argumento 1 que eu falei. São áreas de extrema riqueza e biodiversidade que garante o futuro técnico e ambiental do país. Olha o tópico frasal. O futuro das reservas naturais e da biodiversidade está intrinsecamente relacionado às áreas de preservação como o RENCA. Trouxe, né, uma informação, expliquei mais, é isso que você tem que fazer. Argumento 2. O dinheiro conseguido da extração dessas áreas não trará desenvolvimento para a nação. Olha o tópico frasal. O modelo de privatização e concessão tem feito com que grande parte do dinheiro arrecadado na exploração das nossas riquezas saia do país e não retorne. O que é verdade, né? A gente sabe um pouquinho que esse assunto ocorreu mesmo. Eles queriam vender áreas da Amazônia. Então, a gente vender área da Amazônia, a gente está estragando o nosso país em questão de ambiente, né? E também porque vender não vai trazer desenvolvimento para o país. Apenas vai enriquecer outras nações, não a nós, não é mesmo? Então, entenderam como é que faz o tópico frasal? É simples, gente. Tá achando difícil? Calma, você vai aprender. Com prática, exercício da redação, vocês vão conseguir, tá certo? Temos uma equipe aqui que tá totalmente à disposição de vocês, como a gente falou. Não precisa chorar, igual a Gretchen tá chorando aí na imagem. Olha só, temos mais um exemplo para vocês. Aqui a gente está falando sobre o machismo. Tese. O machismo enraizado é o principal entrave para a construção da igualdade. Né? Sabemos que homens e mulheres não começam pelo mesmo ponto de partida e por isso que o feminismo é tão necessário para que a gente possa, nós mulheres, possamos alcançar nossos objetivos, né? Então vamos lá. Raquel, por que o machismo enraizado é o principal entrave para a construção da igualdade? Olha meu argumento 1. Gente, percebam que vocês têm que ser também muito coerentes, ok? Vocês têm que responder a pergunta de vocês. Argumento 1. Devido ao caráter histórico, dá à população geral uma maior resistência ao entendimento do que ele ainda age e que precisa ser combatido.
Por que caráter histórico? Gente, a gente sabe que na nossa história a mulher sempre foi reprimida. No caso do Brasil, desde a colonização, as mulheres são vistas como objeto. Então, o caráter histórico que a gente está dizendo aqui é em questão de que a mulher não tem sido valorizada e vista com as suas qualidades. Ela ainda tem, a mulher brasileira principalmente, tem sempre tido os olhares na parte sexual, né? Então a gente precisa combater isso de frente ao caráter histórico que nosso país e o mundo mesmo enfrenta em relação às mulheres. Argumento 2. Ele cria a sensação falsa de que não existe desigualdade entre gêneros. Claro, porque assim, o machismo ele é tão enraizado, mas tão enraizado, de que a gente começa a falar, não, mas homens e mulheres têm os mesmos direitos. E não tem, a gente sabe que não tem. Na prática, as mulheres sofrem mais problemas, esporte, na profissão, enfim, em relação a isso, porque a gente tem essa falsa sensação de que existe uma igualdade, mas não existe. Então, a gente sabe que a desigualdade entre os gêneros ela é grande sim, tá? E como é que a gente vai fazer os tópicos frasais sobre isso? Vejam só. Do argumento 1, que eu falei devido ao caráter histórico da população geral, uma maior resistência ao entendimento de que ele ainda age e precisa ser combatido. Olha só. O tópico frasal. Grande parte da população acredita que o machismo é coisa que ficou no passado e que, por isso, a ideia de combatê-lo é necessária. Tem gente que acha isso, né? Não existe mais machismo, o machismo já passou. E aí a gente acaba que não combate porque a gente acha que tá tudo bem. Olha o argumento 2. Ele cria a sensação falsa de que não existe desigualdade entre os gêneros. Olha o tópico frasal. O machismo traz em si, a lógica do parasita e do hospedeiro. Ele cria a sensação de que não existe desigualdade entre os gêneros, justamente para se beneficiar disso. Aqui no tópico frasal, eu já comecei a usar algumas técnicas, né? Aqui, por exemplo, a gente percebe que tem a metáfora, né? Lógica do parasita e do hospedeiro, ou seja, a sociedade, a parte da sociedade que é machista, ela se beneficia disso, né? Porque a gente acha que o machismo não existe e acaba que o machismo ele tem benefícios por a gente achar que ele não existe, ok? Então vocês também podem fazer essas relações históricas, comparativas, metáforas, um tópico frasal, vocês já podem fazer isso, ok? E aí, gente, entenderam? Olha a Anitta aí, tá prestando atenção, um pouco confusa, olhou assim pro Jô, falou que não tô entendendo muito bem. Gente, se vocês não entenderam muito bem, voltem à aula. Ficou algum tema aqui perdido? O que é arsenal? Volta para a aula anterior. O que é coerência e coesão? Volta para a aula 2. O que é tese? Volta para a aula 1. Como é que é isso de escrever? Volta para a aula 3. Gente, voltem para as aulas caso vocês não tenham entendido alguma coisa, ok? Não é tão difícil quanto parece. Criar o tópico frasal nada mais é do que dizer, de outra forma, o que você já tinha dito no argumento. Como eu falei, é uma explicação sobre o que você já falou, ok? Galera, agora eu tenho um lembrete aqui muito importante para a redação de vocês. Eu senti falta, e nossa equipe como um todo, né, sentiu falta, dos conectivos nas introduções de vocês e nas redações. Gente, o conectivo, ele vai ser cobrado de vocês nas competências. Vocês precisam aprender a escrever. Deixei aqui uma tabela pequenininha para vocês terem uma ideia. Mas, por favor, estudem esse conteúdo. Temos as funções, né, da conexão. Então, adição, oposição, conclusão, concessão, dúvida, certeza, causas, exemplificação, comparação, enfim. Lembra que eu falei, a cada frase que vocês terminam, vocês têm que colocar um conectivo? Então, olha lá, de adição. E, além disso, não só, mas também, seguidamente, enfim, olha lá, oposição. Porém, contrariamente, em vez de, pelo contrário, conclusão. Logo, pois, assim, por isso. Enfim, nós temos aí a tabela, né? Eu gostaria que vocês olhassem para vocês começarem a aplicar também esses conectivos na redação de vocês, que é tão importante, ok? E é isso, galera. Até semana que vem. Muito obrigada por você que assistiu a nossa aula. Muito orgulho de vocês que estão praticando, estão mandando as atividades. É isso mesmo, não deixem de praticar. Caso vocês estejam também realizando redações à parte, podem mandar pra gente no nosso privado, ok? A gente vai corrigir.
nós gostaríamos que vocês se engajassem mesmo aqui nos nossos conteúdos, tá? Temos videoaulas, 4 professores dispostos a ajudar vocês. Então, ai Raquel, eu escrevi aqui uma redação sobre um conteúdo que eu vi na internet. Posso mandar para que você dê uma olhada? Claro que pode. Nós temos aqui Bruna, Gelane, a Celino, eu. Gente, a gente está aqui de braços abertos para escutar vocês e ajudar vocês no que for preciso, ok? Mas para isso nós precisamos que vocês também colaborem conosco. Então, muito obrigado e até semana que vem.